E aí pessoal, tudo bom? Renato Rabelo aqui, finalmente inaugurando o canal, né? É, teve gente já que me cobrou aí há alguns meses, só que eu só pude começar agora, né? E começar assim, né? Câmera fraquinha, eu só tô com a luz, não vai ter corte aqui, não vai ter edição, tá certo? Você começar de maneira bem simples, conforme for chegando seguidores, aí a gente vai adicionando melhorias aí, colocando mais detalhes, tá certo? Mas assim, vejam esse vídeo mais como uma rádio, tá certo? Ignora a imagem aí, preste atenção no som, na mensagem. E o que eu quero falar a respeito hoje é a respeito desses filmes aí que estão sendo refeitos, né? Sendo feito o remake de vários clássicos. E isso está atraindo uma reação muito negativa, tá certo? As pessoas não querem assistir. A audiência é lá embaixo. Alguns deles tiveram até uma reação um pouquinho mais forte, né? Especialmente quando tem ali alguma mensagem erótica, num filme que supostamente era para crianças e assim por diante. Então, assim, é interessante a insistência desse pessoal nisso. A gente hoje tem acesso a vários filmes, graças a esses serviços aí de streaming, só que tem essa contrapartida. O pessoal está querendo colocar uma mensagem muito politizada lá dentro, né? Cheia de ideologia, assim por diante. E é interessante que não é como se eles estivessem seguindo uma tendência, tá? Porque numa tendência, o que acontece é que as pessoas estão interessadas em algo. Elas estão interessadas em algo e aí alguém vai e faz, né? Alguém faz ali um trabalho dentro do interesse delas para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar audiência. Agora, se a audiência está fugindo, se as pessoas estão tendo uma reação ruim, por que insistir nessa fórmula? O que é que está acontecendo? De onde é que está vindo isso aí? Sabe? Qual é a raiz, qual é a semente desse movimento aí? Então, assim, para responder essa pergunta, que é interessante e que tem uma resposta clara, eu vou falar hoje a respeito de um autor muito importante, tá? E muito pouco falado, chamado Alexander Bogdanov. Esse, eu vou escrever o nome dele aqui embaixo, tá? Na descrição. Não se preocupa agora com só letrar o nome do cara. Esse rapaz, esse Alexander Bogdanov, ele foi cofundador dos bolcheviques, juntamente com Lenin. E esses bolcheviques depois viraram o Partido Comunista da União Soviética. Então, esse rapaz, ele é da mais alta importância, tá? Ao meu ver, pelo que eu já li dele, ele é uma espécie de pai da guerra cultural comunista, tá? Ele escrevia uma revista chamada Prolet Kult. Kult é de cultura, né? Cultura proletária, Prolet Kult, que era destinada ali a tentar criar uma cultura puramente marxista. E eu ouvi falar dele nesse livro aqui, ó, muito interessante, eu recomendo demais, chamado Poder Oculto que Governa os Mundos, desse cientista político aqui chamado Giorgio Galli. Giorgio Galli é um cientista político italiano que fazia ali associações entre movimentos religiosos, esotéricos e movimentos políticos. E ele, na sessão aqui sobre os soviéticos, ele fala em vários autores, e quando ele falou nesse cara, isso me chamou logo a atenção. Eu digo, esse cara aqui é importante. Esse cara é importante, não tem ninguém falando dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que alguns trechos dessa revista Prolet Cult tinham sido
tinham sido traduzidas, né? Eu consegui os originais em russo, mas eu tenho dificuldade, né? Com esse idioma ainda. E aí eu consegui pegar alguns trechos dele em inglês, lá pelo marxist.org. E tinha uma matéria lá, que é uma espécie de resumo, chamado Religião, Arte e Marxismo. Que ele dizia basicamente o seguinte, que a religião, ela acaba entregando um modelo de sociedade para as pessoas, e elas, por aquele culto que acontecia aquele Deus, as pessoas queriam materializar aquilo ali. Então, por exemplo, Deus é um rei que está sentado em um trono e ele fica dando ordens ali para anjos irem entregar mensagens. Existe toda uma hierarquia de santos ali que estão cuidando de determinados departamentos, de determinados assuntos, e que eles meio que fazem uma cura dessas informações ali que eles recebem das orações, passam para o rei, e o rei libera as bênçãos de volta lá para os suplicantes, né? Então, as pessoas olham para esse tipo de sociedade que Bogdanov chama de autoritária, e elas querem que essa sociedade exista mesmo, que tenha um rei ali, que tenha toda uma série de secretarias ou de ministérios com suas especializações, e que tenha lá seus anjos, né, para estar mandando mensagens e assim por diante. As pessoas ali de confiança dele, né, para ser porta-voz dele, ou para trazer mensagens, né, são uma espécie de secretários ali para trazer mensagens para ele de maneira resumida. E aí ele disse que esse era um modelo de sociedade autoritário, e que esse tipo de modelo não cabia mais na modernidade. E aí ele propõe não a destruição dessa arte, certo? Não a destruição dessa herança, ele chama de herança, porque ele considera que a velha ordem morreu, né? Que é como se os comunistas tivessem matado essa velha ordem, agora eles iam fundar uma nova ordem. Aí ele chama esses modelos, essas artes, de herança. E aí essa herança, ela não era para ser destruída. Tá? Quem destrói uma obra de arte é um animal, é um bruto, tá? É um bandido. Isso não se faz. Não se destrói obra de arte. Tá? Isso é cruel demais, isso é desumano. Mas aí o que acontece? Essas obras de arte clássicas, e ele aí até cita o Hamlet do Shakespeare como um diamante, a obra mais importante aí da civilização ocidental. E aí ele faz até algumas análises lá, né, a respeito disso, e ele diz, olha, isso aqui é lindo, tá? Isso não é para você destruir isso. Agora isso aqui tem que servir o proletariado, certo? Então quando alguém lhe questionar aí, de onde é que veio essa ideia de estar refazendo clássicos para servir ao marxismo, mesmo que seja o marxismo do novo milênio, você pode dizer sem piscar, foi o Bogdanov que inventou esse negócio, certo? E, assim, entre os círculos ali dos amigos intelectuais, eles falam muito em Gramsci, né? Agora, Gramsci veio depois. Gramsci veio depois do Bogdanov, tá? Ele não é uma espécie de rei da guerra cultural, não. Ele pode ser um príncipe aí, tá? Mas Bogdanov, ele escreveu muita coisa importante sobre cultura, tá? Inclusive, recomendo até o livro dele chamado Estrela Vermelha, que já tem até tradução aqui para português, tá? E dê uma olhada no que esse rapaz tinha a dizer. Ele foi cofundador da facção bolchevique, que virou o Partido Comunista, junto com Lenin.
tá? As ideias dele esclarecem muita coisa, tá certo? Então, assim, você nunca ouviu falar nesse rapaz, talvez os atores que participam dessas coisas nunca ouviram falar em Bogdanov, mas quem quer que esteja inspirando e coordenando essas questões de refazer os clássicos, para eles servirem aí a um propósito progressista, pode ter certeza que essa pessoa tem inspiração no Bogdanov, tá certo? Foi ele que teve essa ideia, ok? Se você gostou do conteúdo, se interessa por mais, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, curte, porque aí você vai estar ajudando o canal, tá certo? Conforme a gente for crescendo, a gente vai melhorar aqui a qualidade da imagem e tem muito mais conteúdo para mostrar, muito, tá? Isso aqui é só um início aí raso, tá? Uma inauguração, mas vai vir muito mais conteúdo aí para vocês, tá certo? Não só a respeito dessa questão mais política, mas também a respeito de comportamento do brasileiro. Tem um livro aqui que eu estou muito interessado em mostrar o conteúdo dele, chamado Psicologia do Subdesenvolvimento. Muito legal, muito interessante. Enfim, tem muita coisa boa a respeito de cultura, tá? A respeito de guerra cultural e a respeito de Brasil. Então, não perca aqui os nossos vídeos, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser.